There's a quiet place that gives me peace when I'm alone with you. There's a hiding place. Your spirit's always there when I'm confused. Yeah. Only you can purify. All this world won't ever satisfy my heart. It cries, and as the deer pants for the water, so my soul needs you, Lord. With thirsty God, you're the living water, and my soul needs you, Lord, and needs you, Lord, need you, Lord, and need you, Lord, need you, Lord. Boa noite. É muito bom estar aqui e saber que você está aí em casa. Saber que nós não nos reunimos apenas por causa de um lugar, que não é esse lugar físico que nos agrega, mas é uma presença, é uma pessoa. E é esse poder pelo qual Deus criou todo o universo que nós celebramos nessa noite. Ele é a luz do mundo, é Ele que dissipa as trevas e é a Ele que nós devemos o nosso louvor. Cante conosco nessa hora. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Amém. Senhor, é muito bom saber que os nossos pecados não pesam mais sobre os nossos ombros, que todo o escrito de dívida foi rasgado, que pela Tua bondade nós podemos nos encher de esperança e alegria. E por isso nós queremos agora cantar ao Senhor, porque só Tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amém, Pai. Palmas. Ele é digno. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. A gente vive um tempo tão difícil, um tempo de tantas dúvidas, de tantas opiniões, de versões diferentes da mesma realidade. E às vezes o nosso coração se enfraquece, esmorece. Mas é maravilhoso saber que em Jesus nós vemos Deus como Ele é e o homem como deve ser. Portanto, Ele não despreza
as nossas fraquezas, as nossas questões. Pelo contrário, no relacionamento com Ele, Ele transforma isso tudo e enche o nosso coração de alegria e esperança. E é isso que nós vamos cantar agora. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Sua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, a tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Oh Deus, nós sabemos que o Senhor nos acolhe. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Sua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, a tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, a tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé
Amém. Amém. Boa noite, queridos. Estamos juntos mais uma vez, neste momento, totalmente online, mas certos de que o Senhor está cuidando de cada um de nós, de vocês aí na sua casa, e a minha oração, a minha expectativa é de que vocês estejam bem e muito bem guardados pelo Senhor. Hoje, domingo, nós estamos começando uma nova semana. E essa semana, no calendário cristão, nós chamamos de Semana Santa. Ou seja, a última semana do Senhor Jesus Cristo, antes da sua morte e antes da sua ressurreição. Se Deus permitir, a partir do próximo domingo e durante o mês de abril, nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo, percebendo os seus efeitos e o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Nesse mês de março, nós fomos tendo contato com essa última semana da vida de Jesus. A gente foi prestando atenção em momentos especiais onde o Senhor Jesus Cristo já estava lidando com todo aquele calor da sua última semana. No primeiro domingo desse mês, nós olhamos para aquele evento onde o Senhor Jesus ele estava sendo capturado e Pedro, precipitadamente, ele arranca sua espada e tenta defender Jesus, livrar Jesus, mas Pedro também, em alguma medida, ele tenta tirar Jesus da rota da cruz. Naquele domingo, nós percebemos a importância de entendermos que no reino de Deus, a espada não é necessária. No reino de Deus, o deixar a espada de lado é uma escolha do próprio Senhor Jesus. Ele deixa a espada de lado e ele escolhe a cruz. No segundo domingo do mês de março, nós olhamos para a importância de prepararmos o nosso coração, uma vez que nós estamos esperando o noivo perfeito da igreja. O Senhor Jesus é essa pessoa e ele nos ensina como nos prepararmos enquanto estamos aguardando a sua volta, o seu retorno. Na semana passada, nós olhamos para aquela situação onde o Senhor Jesus Cristo chama a nossa atenção para a importância de não perdermos oportunidades. Nós sabemos que Deus em Cristo disponibiliza para nós muitas oportunidades. Oportunidades de desenvolvermos e de aprofundarmos o relacionamento com Ele, oportunidades de crescermos na fé. Então esse mês de março foi o mês onde nós, aos poucos, fomos nos preparando para aquilo que nós vamos celebrar a partir da semana que vem, a realidade da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para fechar esse mês, para fechar essa série de mensagens, eu quero convidar você a ir comigo para sexta-feira, a última sexta-feira do Senhor Jesus antes da sua morte, antes da sua ressurreição. A sexta-feira que nós costumamos chamar de Sexta-feira Santa, por ter sido em uma sexta-feira que o Senhor Jesus Cristo morreu. Aquela sexta-feira foi uma sexta-feira onde ele foi acusado, onde ele foi interrogado, humilhado, espancado, torturado e morto. Injustamente morto. É para essa sexta-feira que eu quero convidar para que a gente medite nessa noite, prestando atenção nos últimos momentos do Senhor Jesus Cristo. Naquela sexta-feira, há quase 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo ele esteve rodeado de muitas pessoas e de alguns grupos. E eu quero mencionar alguns deles aqui. O primeiro grupo que esteve cercando o Senhor Jesus Cristo e manteve um cerco acirrado nessa sexta-feira foi o grupo do Sinédrio, um grupo de homens que eram responsáveis por manter a lei judaica, por manter os costumes judaicos, por manterem a política judaica. Um grupo de homens que formava o Conselho dos Judeus. Esses homens não apenas eram os responsáveis por manter tudo isso, mas esses homens foram homens que conspiraram, que tramaram para que o nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Rei Jesus, ele fosse capturado, ele fosse preso, acusado injustamente
e morto. Esse era um grupo, mas não era o único grupo. Um outro grupo que esteve presente bastante tempo com Jesus nessa última semana, e especialmente nessa sexta-feira, é a multidão de pessoas. Pessoas que foram manipuladas e também subornadas pelo próprio Sinédrio. Esse grupo de pessoas, a maior parte do tempo, esteve gritando, esteve exigindo, esteve pressionando, esteve apertando. A minha impressão é de que esse grupo, essa multidão de pessoas reunidas agora na sexta-feira, elas também estavam formando aquele grupo do domingo, quando o Senhor Jesus estava entrando em Jerusalém e nós encontramos ali uma multidão de pessoas colocando seus mantos no chão para que Jesus entrasse na cidade de Jerusalém. Outras pessoas estavam saudando o Senhor Jesus com ramos sendo balançados no ar como sinal de que algo grande estava acontecendo. Mas esse grupo de pessoas do domingo, eles também se deslocam para a sexta-feira. Mas agora na sexta-feira, o grito não é mais bendito aquele que vem em nome de Deus, hosana. O grito não é mais esse, mas o grito agora é mate-o, crucifique-o, solte Barrabás. Então perceba que no último dia de Jesus, nós encontramos Jesus cercado por dois grupos. Um grupo de manipuladores e um grupo de pessoas que aceitam ser manipuladas, que aceitam ser subornadas. Mas nessa sexta-feira, o Senhor Jesus ele não está cercado apenas de grupos, ele também está cercado de algumas pessoas e o texto bíblico que aponta esse último dia de Jesus nomeia algumas pessoas. Uma delas é um homem chamado Barrabás. O texto bíblico diz que ele era um ladrão muito conhecido. Ele estava preso, acusado de sedição, de rebeldia, de conspiração contra Roma, mas ele também fazia parte de um grupo que estava sendo acusado de homicídio. Esse homem faz parte da cena do último dia de Jesus. Não só ele, o texto bíblico também vai apontar para nós um segundo homem, um homem chamado Herodes Antipas, que era uma espécie de governador do estado da Galileia. Galileia foi aquele lugar onde o Senhor Jesus foi criado. Era na região da Galileia, ou no estado da Galileia, que estava a pequena e insignificante cidade de Nazaré. O Senhor Jesus foi criado ali, e esse homem, Herodes Antipas, ele era o responsável por aquela região, ele era o procurador de Roma para aquela região, ele era aquele homem que exercia sim o papel de governador, mas esse homem, na sexta-feira, ele tinha deixado a sua região e estava agora na região da Judéia. Ele veio também para a grande celebração da Páscoa em Jerusalém, não porque ele era um homem piedoso, não porque ele era um homem temente a Deus, mas sim porque ele era um homem preocupado com a sua popularidade. Em outras palavras, e prestando atenção na vida de Herodes Antipas, nós podemos afirmar que Herodes, na verdade, era um fanfarrão. Herodes, na verdade, era uma espécie de fantoche nas mãos dos romanos. Esse homem, ele faz parte desse último dia de Jesus. Em terceiro lugar, o texto bíblico do último dia, da última semana de Jesus, vai mencionar para nós um terceiro homem, um homem chamado Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, sim, era um romano, era um homem destacado por Roma para governar, para colocar ordem na região, no estado da Judéia. Judéia, o lugar onde está a cidade de Jerusalém, aonde o Senhor Jesus tinha sido preso, aonde o Senhor Jesus está sendo acusado, aonde pessoas de várias partes estão se dirigindo para Jerusalém para essa festa tão importante e tão especial que é a festa da Páscoa. Pôncio Pilatos é o governador, é o responsável, é o procurador de Roma por essa região.
E nessa sexta-feira, nesse último dia do Senhor Jesus Cristo, antes da sua morte e da sua ressurreição, o texto bíblico aponta para nós que por 2 vezes o Senhor Jesus esteve na presença de Pilatos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no verso 1, o texto bíblico diz assim para nós: Então, todo o conselho, todo o sinédrio, levou Jesus a Pilatos. O sinédrio queria matar Jesus, mas eles não tinham autonomia. Eles precisavam da autorização de Roma. Eles conduziram então Jesus até a presença de Pilatos. Ainda no capítulo 23 de Lucas, no versículo 11, nós lemos assim: Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e a ridicularizá-lo. Por fim, vestiram o manto real nele e o mandaram de volta a Pilatos. Nesse mesmo dia, nessa sexta-feira, última sexta-feira de Jesus, o Senhor Jesus esteve por 2 vezes na presença de Pilatos. A primeira vez levado pelo sinédrio e agora, essa segunda vez, ele é devolvido, Jesus é devolvido a Pilatos pelas mãos de Herodes. Herodes, que estava na região, era o responsável pela região onde Jesus tinha crescido, onde Jesus tinha sido criado. Pilatos, de uma certa maneira, tentou passar a bola para o governador da região de Jesus, da cidade onde Jesus tinha crescido. Mas Herodes recebe Jesus, ridiculariza Jesus, zomba de Jesus e devolve Jesus para Pilatos. Nessa cena com Pilatos, o texto de Mateus capítulo 23 continua nos dando algumas informações importantes da postura de Pilatos. E é curioso, porque Pilatos, embora ele fosse um governador, uma autoridade romana em Jerusalém, ele tem uma fama, ele tinha uma fama. A fama de ser um provocador, de ser alguém que não respeitava os judeus. Pilatos tinha a fama de ser cruel. E agora, diante de Jesus, Pilatos tem algumas atitudes não esperadas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, verso 4, nós lemos o seguinte a respeito da postura de Pilatos em relação a Jesus: Não vejo crime algum neste homem. Pilatos, ele conversa com Jesus, ele faz algumas perguntas para Jesus, e depois de Jesus responder uma dessas perguntas, a conclusão de Pilatos é: não vejo crime algum neste homem. No verso 14 de Lucas 23, nós encontramos Pilatos reagindo ao sinédrio, reagindo a esse conselho de homens, e a reação dele é assim: Vocês me trouxeram este homem, acusando-o de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito, na presença de vocês, e vejo que não há nada que condene este homem. A partir deste momento, então, Pilatos ele toma uma decisão, ele envia Jesus para Herodes. Herodes tem aquele contato com Jesus. Herodes devolve Jesus para Pilatos e em Lucas 23:15, Pilatos diz assim: Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Em Lucas 23, verso 20, Pilatos discute com o sinédrio e diz: Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Por 2 vezes em Lucas capítulo 23, a reação de Herodes é assim: simplesmente eu vou mandar que Jesus seja açoitado e depois eu vou soltá-lo. Por 2 vezes essa é a expectativa de Herodes. Eu não vou matar um inocente. Eu não vou condenar alguém que eu não estou vendo crime nenhum nele. Eu simplesmente vou mandar açoitá-lo e vou soltá-lo. No capítulo 23, verso 22 de Lucas, nós lemos assim: Pela 3ª vez, Pilatos perguntou: Por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte. É curioso que esse homem romano, esse oficial romano, que não gosta de judeus,
tenha esse tipo de reação para com Jesus. Ele percebe em Jesus que Jesus é um inocente, que está sendo acusado por conta da inveja do sinédrio, dos homens da lei, dos fariseus, dos saduceus. Ele percebe isso. Ele não quer condenar Jesus, ele insiste para que Jesus ele não seja condenado. Ele pretende criar um caminho e uma estratégia para que Jesus seja libertado. Eu quero ainda chamar a nossa atenção para o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 19, nós temos uma cena muito curiosa. Nós temos uma cena inusitada acontecendo nessa sexta-feira. Mateus, capítulo 27, verso 19. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. É curioso demais isso. A esposa de Pilatos, Cláudia, ela tem uma atitude muito curiosa. Ela manda uma espécie de WhatsApp para o seu marido dizendo: amor, é um inocente. Amor, não se envolva nisso. Bem, sai fora, isso não está certo. Basicamente é isso que essa mulher faz. Isso é inusitado. Então, diante disso, dessa cena inusitada em Mateus capítulo 27, versículo 19, eu rapidamente lembrei de um texto do Antigo Testamento que é Provérbios 14, verso 1. Em Provérbios 14, 1, nós lemos assim: a mulher sábia edifica o lar. A mulher tola, ela destrói a sua casa com as próprias mãos. Abrindo um parênteses aqui, irmãs, vocês que estão nos acompanhando, mulheres que estão nos acompanhando, aprendam a respeito disso. A sabedoria é capaz de fazer de vocês edificadoras da sua casa, mas a tolice também faz de vocês destruidoras do seu lar. Pensem sobre isso e saibam que em Jesus vocês conseguem toda a sabedoria necessária para serem construtoras de uma casa sadia, de uma casa abençoada. Mas homens, esse daqui não é um recado apenas para suas esposas. Diante de um texto como esse, de Provérbios 14, 1, diante daquilo que Cláudia tentou fazer, ajudando Pilatos, nós homens, nós maridos, também devemos aprender uma lição muito importante. Nós não devemos desconsiderar as dicas, os conselhos, as sugestões e os apontamentos das nossas esposas. Então, assim como elas têm a possibilidade de aprender com um texto como esse, eu e você, nós maridos, temos o dever também de sermos humildes a ponto de ouvirmos com bastante atenção aquilo para o que as nossas esposas estão chamando a nossa atenção. Fecha parênteses e voltemos então para sexta-feira. Pilatos, diante de grandes oportunidades. Pilatos, diante de um senso de justiça muito bem apurado, ele olha para Jesus e percebe que Jesus é um inocente, ele não é um criminoso. Pilatos, ele tem uma outra grande oportunidade, ele envia Jesus para que uma outra pessoa avalie e dê uma posição a respeito de Jesus. Herodes diz para Pilatos: esse homem é inocente, não tem nada que faça com que esse homem mereça uma pena de morte. Agora, em terceiro lugar, Pilatos ele tem a grande oportunidade de ouvir a sua esposa. Ou seja, Pilatos ele tem bons referenciais para olhar para Jesus e perceber que ele está diante de um inocente. Mas a grande questão é que nós conhecemos o como essa história se desenrola, o como essa história termina. Em Mateus, capítulo 27, a partir do verso 24 a 26, nós lemos assim: Pilatos, mesmo com seu senso acurado a respeito de justiça, Pilatos, mesmo diante da conclusão de Herodes, Pilatos, mesmo depois de ter recebido um recado da sua esposa,
ele manda buscar uma bacia de água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta: que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Mateus 27, 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, que era um homicida, Barrabás, que era um rebelde. Pilatos solta o rebelde, Pilatos solta um homicida, e no lugar do rebelde, no lugar do homicida, Pilatos prende, acusa, julga e condena o autor da vida, um inocente. Pilatos lhe soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Nessa noite eu quero fazer algumas observações a respeito de Pilatos. Eu quero destacar algumas coisas importantes a respeito de Pilatos. Quando Pilatos envia Jesus para Herodes, ele age tentando transferir a sua responsabilidade. Ele tenta forçar com que outra pessoa tome uma decisão no lugar dele. É isso que ele tenta fazer. Em Lucas capítulo 23, eu já mencionei que Pilatos ele simplesmente tenta livrar Jesus, açoitando Jesus para depois soltá-lo. Pilatos ele age com meias medidas. Se Jesus é um inocente, ele não precisa ser açoitado, ele não precisa ser torturado, ele não precisa apanhar. Mas Pilatos ele encontra meias medidas, ele tenta agir usando meias medidas. Quando Pilatos percebe que não tem como convencer o Sinédrio, ele tenta então convencer a multidão, ele envolve a multidão. E nós percebemos então Pilatos tentando fazer a coisa certa por meios errados. Se Jesus é justo e ele é justo, se Jesus é inocente e ele de fato é inocente, Pilatos não precisa pedir o conselho da multidão, ele não precisa se importar com o que o Sinédrio pensa, mas Pilatos ele tenta fazer o certo tomando um caminho errado. Às vezes, as decisões corretas nos causam desconfortos. E Pilatos não está afim de experimentar os desconfortos que a decisão correta é capaz de gerar. Se você está prestando atenção e se você está acompanhando aquilo que nós estamos falando nessa noite, você já deve ter notado que muitas vezes nós agimos como Pilatos. Muitas vezes nós sofremos com a síndrome de Pilatos. Nós queremos que outras pessoas decidam por nós aquilo que nós, apenas nós deveríamos decidir. Muitas vezes nós queremos transferir a nossa responsabilidade para uma outra pessoa. Jesus vai morrer, mas a responsabilidade é de vocês. Errado, Jesus vai morrer e a responsabilidade é de Pilatos, que é o governador da Judéia. É ele quem autoriza matar, é ele quem autoriza viver. A responsabilidade não é de outro. Muitas vezes nós sofremos com a síndrome de Pilatos. Nós queremos transferir responsabilidades, nós queremos que outras pessoas decidam por nós aquilo que somente nós podemos decidir. Sofremos com a síndrome de Pilatos, tentamos agir apenas com meias medidas. Chegamos até uma parte e depois desistimos de continuar todo o processo que é necessário para que nós experimentemos de todo o benefício dos acertos. Infelizmente, nós sofremos com a síndrome de Pilatos, optando por um compromisso morno, por um compromisso frio, por um compromisso vazio com o Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos para Jesus e temos uma certa simpatia com Jesus, nós admitimos que Jesus é um bom mestre, é um bom professor, mas nós excluímos a realidade de que Jesus é rei e ele quer governar a nossa vida totalmente. Sofremos com a síndrome de Pilatos. Nós tomamos meias medidas, mas meias medidas nos causam grandes problemas. Sofremos com a síndrome de Pilatos. O Pilatos vive em nós. Nós acreditamos que nós podemos acertar andando por caminhos errados.
Isso é muito triste. É muito triste porque, na maioria das vezes, quando a gente acredita que um caminho errado vai nos levar a um bom lugar, é triste porque caminhos errados nos levam a situações e circunstâncias dolorosas e difíceis. Nessa sexta-feira, diante da covardia de Pilatos, diante desse Pilatos que pretende agradar apenas uma parte e desprezar a outra, que pretende agradar a multidão, que pretende agradar o Sinédrio, em todo o tempo, na maior parte do tempo, o Senhor Jesus, o Rei Jesus, o nosso Salvador, ele está em silêncio. E o silêncio de Jesus, na verdade, faz com que a gente ouça o eco maravilhoso e poderoso das palavras do profeta Isaías no capítulo 53 do seu livro. O texto diz assim: quem creu na nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência para que nos atraísse. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. Recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano de Deus esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. O Senhor Jesus Cristo, o Rei Jesus, o nosso Salvador, ele morre a nossa morte para que a gente viva a vida dele. O Senhor Jesus Cristo, ele morre a nossa morte para que o Pilatos que vive em nós também seja morto. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, ele ficou quieto, ele não abriu a sua boca, ele ficou em silêncio, ele foi até a morte, ele morreu na cruz para que as atitudes egoístas e insistentes de Pilatos em nós fossem plenamente eliminadas. O Senhor Jesus, ele morreu por nós. O Senhor Jesus, ele deu a vida dele por nós. Por isso, em Jesus e por Jesus, nós não precisamos mais esconder os nossos erros, porque nele nós encontramos verdadeira transformação.
Em Jesus e por Jesus, a gente tem que resistir ao conforto do erro. Quantas vezes a gente não fecha o olho para o erro porque, em alguma medida, a gente está confortável. E a gente sabe que acertar vai nos colocar numa posição de desconforto, mas em Jesus nós podemos resistir à tentação do conforto do erro, nós podemos resistir e confiar nele. Em Jesus e por Jesus, nós podemos abandonar a nossa zona de conforto e experimentar tudo o que Ele tem para nós, para essa nova vida que Ele tem para nos dar. Em Jesus e por Jesus, nós podemos rejeitar o lavar as nossas mãos diante da injustiça. Meu desejo, minha oração por nós, pela nossa igreja, por você que está nos acompanhando, é que a gente experimente daquilo que o Senhor Jesus pode oferecer a todos nós. Você não precisa mais esconder os seus erros, você pode sim experimentar de verdadeira transformação. Você não precisa mais viver com os erros, rejeite os erros, abandone os erros. Em Jesus, por Jesus, minha oração por você, minha oração pela nossa igreja é que nós juntos abandonemos a nossa zona de conforto e experimentemos de tudo que o Senhor tem para entregar para nós. Meu desejo, minha oração por você, pela nossa igreja, é que rejeitemos em nome de Jesus a injustiça. Que em nome de Jesus a gente rejeite aquela atitude de Pilatos, a atitude de diante da injustiça, simplesmente transferir a responsabilidade, lavar as nossas mãos e tocar a nossa vida. Queridos, em Jesus nós encontramos o verdadeiro caminho da responsabilidade, do perdão e da nova vida. E eu desejo que você encontre esse caminho e se você já o encontrou, que nesse momento você agradeça ao Senhor, porque tudo isso está à sua disposição. O caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho do perdão e o caminho da nova vida. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti que a Tua palavra encontre um lugar especial no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, eu peço a Ti que nós encontremos no Senhor toda a força e todo o poder necessário para que a gente não esconda mais os nossos erros, mas experimentemos sim de uma verdadeira e total transformação. Senhor, eu peço que todos nós, que a Tua igreja, que o Teu povo encontre em Ti força para sair da zona de conforto, para não fechar os olhos diante da injustiça. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude a rejeitarmos o conforto do erro e a experimentarmos a verdadeira responsabilidade confiando em Ti. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor nos abençoe nessa nova semana e que nessa semana, lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, que o nosso coração continue se preparando para celebrarmos a realidade de que o Senhor está vivo, está presente e está cuidando de todos nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos dê uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém. 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 Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ah, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus.
Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ah, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ah, eu sou teu, ah, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Mostra-nos, Senhor, mostra-nos o teu amor e ajuda-nos a transformar o mundo a partir da tua graça, da tua misericórdia. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do
do amor que faz mudar o mundo. Tenham todos uma boa semana, em nome de Jesus.